Seja bem-vindo, doutorata. Olá, Tudo bem? desculpe Nada, os imagina. transtornos, mas essa é a minha primeira live e, obviamente, sempre é a primeira vez, né? Mas estamos Com aqui certeza. para começar nosso bate-papo. Isso, eu já estava apresentando aqui, falando com o pessoal sobre o tema que a gente vai conversar hoje, que é se cuidar da testosterona é a única coisa necessária. Só isso é o suficiente? E aí a gente já separou algumas perguntas, né? Já tinha conversado mais cedo sobre algumas perguntas que já temos, mas também os nossos seguidores têm toda a liberdade para enviar suas perguntas em tempo real e a gente vai intermediando por aqui. Vou te passar a palavra para o senhor se apresentar, fazer uma introdução sobre o assunto, que a gente está super curioso para saber um pouco mais. E aí depois a gente começa a responder as perguntas, tá bom? Fique à vontade. Tá O bom. pessoal está super feliz de te ver aqui, viu? Eu também, muito emocionado, na verdade. Obrigado pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gabriel Ata e eu sou urologista do CEPAR e da Clínica Elcimar Coutinho. E estamos juntos, eu e o mestre, há mais de 30 anos, conversando e estudando e aprendendo sobre testosterona, um dos meus assuntos prediletos. A resposta a essa pergunta, testosterona, cuidar dela é importante, mas será suficiente? É um sonoro não. Se Uau! você tem uma testosterona no nível, mas você não cuida das outras coisas, não vai adiantar muito ter testosterona no nível. Eu tenho até uma foto que eu gostaria que você colocasse agora, se possível, Claro. para nós termos uma ideia de onde nós estamos quando estamos falando de testosterona. Um hormônio fundamental para o homem e também muito importante para as mulheres. Mas eu não vou falar das mulheres. Só vou dar a dica para os nossos ginecologistas. A testosterona é importante para os músculos femininos e é importante para a sexualidade feminina. E uma dica muito legal, e nós fazemos essa parceria com os ginecologistas, a testosterona feminina deve ter 10% da testosterona masculina. Suponhamos que o seu marido, seu namorado, seu parceiro tenha 600 de testosterona total. Você deve ter em torno de 60. Isso harmoniza o casal, isso salva casamentos, porque nenhum dos dois vai ser dominante. Vocês vão ter uma harmonia muito importante. É claro que 600 é um número aleatório. O número ideal para o homem é ele que vai dizer, porque não é só a testosterona que funciona. Muitos outros hormônios também funcionam. Se eu tivesse a foto da arvorezinha, eu poderia já Deixa eu mostrar. colocar aqui. A gente vai improvisar para mostrar, viu? Tomara que vocês Ah, não consigam tem ver. problema. Pronto, isso aí está ótimo. Ó, Se vocês olharem bem, isso é uma árvore de doenças e causas de doenças. Por que está em inglês? Já é uma primeira mensagem. Aprendam a ler inglês. Não sabem ainda? Façam um cursinho, estudem na internet. O inglês é a linguagem da ciência. Não é o português, não é o francês. Então, pelo menos lê inglês. Não precisa falar, mas lê. Então, se vocês olharem bem à esquerda embaixo, na raiz, nós temos lá hormonal imbalance, desequilíbrio hormonal. É aqui que nós estamos. Mas reparem que nós temos várias outras raízes também muito importantes para que a árvore cresça saudável e os frutos não fiquem doentes. Aí estão a maioria das doenças que matam, e a raiz do problema é que precisa ser atacada. Quando nós estamos ali no raminho do hormonal imbalance, com a testosterona estão pelo menos mais 74 hormônios. 74 hormônios. Que precisam também estar em equilíbrio. Um hormônio interessante, eu disse que não ia falar das mulheres, mas vou falar. A grelina. Grelina é um hormônio da fome. Precisa estar em equilíbrio. E a leptina é um hormônio da saciedade. Precisa estar em equilíbrio. E a prolactina, o estradiol,
e muitos outros que também precisam estar em equilíbrio. Olhem quanta coisa nós precisamos arrumar, equilibrar, para manter uma vida saudável e evitar as doenças lá em cima. O foco da testosterona, no caso do homem, é o sexo. Leda engano. Testosterona é vida para o homem. Na mulher é diferente, porque vocês têm mais 2 hormônios, estradiol e progesterona. Mas nós só temos testosterona para nos dar garra, para nos desenvolvermos como homens, como pais, como irmãos, como pessoas responsáveis, pessoas criativas. A testosterona trabalha muito no humor. E eu queria deixar uma questãozinha simples. Me perdoem os colegas médicos que estão assistindo, mas funciona muito bem no consultório isso. Como é que é o funcionamento da testosterona? Imaginemos que ela seja uma chave. Do que é que a chave precisa? Precisa de uma fechadura. A fechadura é um receptor de andrógeno. Eles precisam se encaixar para formar um complexo. O complexo testosterona, fechadura. Testosterona, receptor de andrógeno. Esse complexo se transforma em um maestro. E ele vai para diversas orquestras para reger os instrumentos, que são os genes e as proteínas. Cada célula tem uma orquestra diferente. São 365 tipos de células diferentes. A célula do músculo, a célula que produz insulina, os neurônios da memória, e aí vai. E todas essas células precisam estar nessa harmonia com as suas orquestras. Agora eu acho que nós podemos conversar, né? Que eu sei o que eu estou falando. Mas eu já deixei essa noção para que vocês entendam a importância da testosterona e, ao mesmo tempo, a importância de todo o contexto da nossa vida bioquímica, trabalhando com medicina molecular funcional, que é a medicina que todos nós médicos vamos precisar praticar para poder arrumar todas aquelas raízes. Porque nós temos 4 fábricas de testosterona, 2 testículos, 2 glândulas suprarrenais. Mas as glândulas suprarrenais não produzem testosterona para exportação. Quem produz testosterona para exportação são os testículos. Você é o que o seu testículo faz de você. Melhor dizendo, você é o que você faz com os seus testículos. Porque se eles não produzem testosterona adequadamente, toda aquela árvore vai se tornar um pesadelo. E nós temos 2 opções. Ou vamos cuidar da testosterona, ou vamos controlar os danos. Se vamos cuidar da testosterona, vamos cuidar das causas que fazem com que a testosterona não seja produzida adequadamente. Se vamos cuidar dos danos, então nós vamos repor testosterona. E existem diversas maneiras para se repor testosterona. Mas eu já devo adiantar que a maneira mais segura de repor testosterona é através do implante hormonal. Às vezes, coadjuvado com outras coisas, até com outras formas de testosterona. Testosterona intranasal, testosterona sublingual, testosterona transdérmica. Mas a testosterona injetável, essa tem riscos, porque ela faz superníveis. E testosterona injetável só pode ser prescrita com muito cuidado e com atenção médica. Infelizmente, é o que nós vemos. Quase todo mundo tomando suas bombinhas. Né? Na verdade, não são bombinhas, são SARDs. Grave esse nome. S-A-R-D. Selective Androgen Receptor Degrader. É um degradador seletivo do receptor do andrógeno. Oxandrolona. E essas outras que estão por aí. O que significa isso? Na fechadura, ela encaixa com a testosterona. Mas os degradadores também encaixam e degradam, deformam o receptor de andrógeno, quando não destroem. E depois nós vamos passar por um terrível pesadelo. Nós não temos um receptor de andrógeno para montar o maestro, para comandar as orquestras. O receptor de andrógeno é uma proteína, é um conjunto, um aglomerado de proteínas específicas. As proteínas
são produzidas de aminoácidos. Mas se você não ingere os aminoácidos suficientes, você vai ter deficiência no receptor do andrógeno. Pior, se você usa um SARD, esse receptor vai ser deformado e vai demorar muito tempo, talvez nunca mais ele retorne a ser o normal. Pausa. Excelente. Doutora, já água, começou dando vários puxões de orelha. Eu espero que vocês apreciem essa água que eu vou beber. Ah, não poderia faltar essa sua característica que te marca, que é essa paixão pelo Bahia. Exatamente. Porque, antes de tudo, eu sou apaixonado pela vida. E quem é apaixonado pela vida, torce para o Bahia. Fica aí a dica. Será que a gente tem aqui entre os seguidores uma briga de Bavi? Será que tem mais Bahia, mais Vitória? Vamos tentar descobrir aí. Essa briga sempre acontece no meu consultório, mas termina sempre bem. Sempre termina bem. Legal, doutor. Deixa eu já dar uma interagida aqui com o pessoal que entrou, que já mandou seus comentários. Muitas reações positivas assim que o senhor entrou na live. Teve muita gente que ficou feliz logo em te ver. Tivemos comentários aqui de Valéria, de Leila, Tess cumprimentou o senhor, lhe chamando de lindão. Emily também celebrou a sua entrada. Muita gente animada aqui. Tem MSN _ Neves que perguntou se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. A gente termina a live, sobe no YouTube e vai soltando aos poucos aqui no IGTV também da clínica. Então pode ficar tranquilo que quem não pegou o início pode acompanhar a live a partir... ao vivo, cores e para a posteridade. Exatamente, vai ficar registrado, não se preocupem. Paula Erdens também te cumprimentou. Ana Carolina também perguntou se vai ficar gravada. Pode ficar tranquila que vai sim. Almiro Júnior disse, meu doutor, deve ser seu paciente, doutor. Estou feliz em lhe ver. Patrícia Lutz também entrou aqui, está acompanhando a gente. Dona Tereza comentou que o doutor Elcimar Coutinho está acompanhando a nossa live. Olha que responsabilidade. Um abraço. Ele está acompanhando e está gostando muito das suas colocações, como é de se esperar, né? O senhor sempre muito carismático e o pessoal muito animado para acompanhar nosso bate-papo. Vamos começando a responder as perguntas, doutor Ata? Vamos. Vamos lá. Nós soltamos ao longo dos dias aqui, tanto nos stories quanto no feed, abrimos a possibilidade dos seguidores enviarem as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre esse tema de hoje, que é para a gente falar de testosterona. Então, a gente separou algumas perguntas que foram mais frequentes, né? Já está aqui tudo listadinho. Mas também, quem tiver essas dúvidas ao longo da conversa, pode ficar à vontade para deixar aqui nos comentários. A primeira pergunta, doutor Ata, é a seguinte. A minha testosterona diminui só porque eu estou ficando mais velho? Olha, embora isso esteja nos livros, isso seja, na verdade, corrente, não é bem. Nós precisamos desmistificar essa história de envelhecimento. O nosso fibroblasto, que é a célula que mais dura, ele pode viver 120 anos. Ele pode ser cultivado por um tempo equivalente a 120 anos. O que faz isso acontecer? O estilo de vida, a vida que você leva. Se você leva uma vida bem pausada, bem equilibrada, suas células vão demorar para envelhecer e vão continuar funcionando. Por que eu digo isso com tanta convicção? Porque eu tenho um grupo de pacientes, o professor Elcimar Coutinho faz parte desse grupo, que tem testosteronas em torno de 1000. A testosterona varia de 300 a 1000, em média. A testosterona de 1000 é uma testosterona de um quase atleta. E não usam nada. É testosterona endógena, produzida pelas fábricas, pelo testículo. Agora, se o seu estilo de vida lhe envelhece, e eu vou listar 10 coisas que envelhecem, até escrevi para não esquecer nenhuma, e quando você envelhece, você diminui a produção de testosterona. E dos outros 70 e tantos hormônios. Bom, aí fica difícil. Nós temos duas opções. Ou nós vamos cuidar das causas e fazer nossas fábricas produzirem testosterona, ou nós vamos fazer controle de danos e vamos repor testosterona, ou podemos fazer um misto disso. Enquanto a fábrica não recupera, e você vê muito
problemático, testosteronas abaixo de 200, isso é um perigo. 200 nanogramas por decilitro, porque essa testosterona pode induzir depressão com ideação suicida. Isso é muito sério, né? Eu já tive um paciente que foi internado do Juliano Moreira, vinham os dois amigos, não eram homossexuais, mas faziam uma consulta juntos, e um deles deixou de usar testosterona. E depois, quando o outro apareceu, ele falou: cadê fulano que não veio? Ah, fulano está internado. Aonde? No Juliano Moreira. O que houve? Ele não queria mais tomar banho, ele queria defecar na cama, ele não queria mais fazer nada, e o pessoal levou ele para o hospital e internou. E eu liguei para um colega que trabalhava no Juliano Moreira para saber o que estava acontecendo, e eles já iam fazer eletroconvulsoterapia, dar choques elétricos na região das têmporas, para reorganizar os neurônios, porque não sabiam mais o que fazer. E eu pedi a ele, dá 2 injeções de uma testosterona específica. Uma das poucas ocasiões que nós precisamos usar testosterona. Com 15 dias, esse paciente estava na minha frente, dizendo: doutor, o senhor me salvou, o senhor me resgatou, eu estava preso em mim mesmo, minha única vontade era de morrer. Esse é um dos problemas da reprodução de testosterona. Você não pode parar, porque se você parar, a sua fábrica não assume. E se ela passar de 200 para baixo, o risco de depressão é enorme. Depressão grave, com ideação suicida. Atenção a isso. Então, nada de velhice. O problema é o estilo de vida. Se você não dorme bem, se você não toma sol, se você não faz musculação, se você não faz jejum aumenta a testosterona. Não só a testosterona. Mais de 12 horas de jejum, é preciso de um acompanhamento para isso. Suas células vão fazer autofagia. Aquelas células que não aguentarem muito, elas vão morrer. E as novas, ou células que estão bem, vão assumir. No jejum, você pode até fazer síntese proteica, pode aumentar a musculatura. Isso é uma novidade muito interessante. A produção de miocinas, fazendo musculação. Mastigar bem. Se você não mastiga bem, você não quebra as suas proteínas. E com isso, não tem aminoácidos no estômago. Fazer meditação, isso é fundamental. Se eu der tempo, eu vou ensinar a fazer meditação aqui. Eu estou ficando empolgado, viu? É 1 minutinho só. Se estiver faltando 3 minutos, você me diz que eu vou ensinar para todo mundo como é que Tudo medita. bem. Como é que... Ele disse que na primeira live eu ia ficar animado para falar, ia querer fazer várias outras, sabia? Deixa eu terminar esses 10. Nutracêuticos. Aprenda essa palavra. Nutracêuticos são nutrientes, substâncias que o organismo incorpora ou usa para energia e que funcionam como cêuticos. São substâncias que evitam doença ou cuidam de doenças. Onde estão os nutracêuticos? Estão nos vegetais. Né? Cada um tem o seu. Tá? São mais de 6.000 até agora identificados. É o nosso futuro. No futuro, vocês não vão precisar do médico. Vocês vão para o nutricionista. Nós médicos vamos estar fazendo outras coisas. Porque a nutricionista é que vai ensinar vocês o que é comida. E não porcaria. Deixa eu terminar. Fica à vontade. Livros. Precisa ler. Nada de tela. Você precisa criar na sua mente o cenário do livro. Né? Pode ser qualquer livro. Né? O ideal é que seja um livro de comédia. Lá adiante eu vou dizer por quê. Agora já vem as comédias. Quando você ri, você produz testosterona, produz serotonina, produz ocitocina, hormônios do bem. Aquele seu amigo que lhe conta umas piadas sem graça, mas de vez em quando ele acerta em cheio e você morre de rir, agradeça, pague a conta dele, porque esse indivíduo é precioso, porque rir melhora a imunidade. Não leve as coisas tão a sério, né? Porque, afinal de contas, se o problema é grande, como é que você vai resolver? Se o problema é pequeno, o problema é pequeno, você resolve fácil. E, finalmente, para fechar, família e amigos. Essas 10 situações fazem indiretamente você produzir mais testosterona, produzir os hormônios do bem, serotonina, dopamina, ocitocina. A ocitocina é um hormônio que trabalha muito no orgasmo. Tá? Como é que você produz ocitocina? Basta abraçar. Isso é uma pesquisa muito interessante. O indivíduo pegou diversas pessoas aleatoriamente, tirou o sangue e mediu a ocitocina, e depois pediu para elas se abraçarem, e mediu de novo. Se o abraço durar mais de 8 segundos, você dobra a sua ocitocina. Pessoas
interessantes fazem você produzir ocitocina, só de ver. Tomara que eu esteja aqui fazendo vocês produzir ocitocina, porque isso relaxa, isso alivia a tensão do dia a dia e faz você viver melhor. Então, essa história que a testosterona baixa com a idade, isso é conversa. A testosterona baixa se você não tiver um estilo de vida adequado. Respondi a pergunta. Vou precisar de umas 3 horas para responder essas perguntas todas. Essa não foi uma resposta, essa foi uma aula, né, doutor Ata? Inclusive, o senhor deixa claro que para manter a saúde a gente precisa de algumas coisas simples, né, do dia a dia, como sorrir, como abraçar, como se divertir, não levar as coisas tão a sério, né? Nesse momento que está vivendo, que está todo mundo tão tenso, tão nervoso, tão ansioso, né? Os reflexos disso na nossa saúde também podem ficar muito claros, muito evidentes. E a gente tem que fazer a nossa parte para ficar bem, né? Para se cuidar. Com certeza. Muito bem. Vamos lá, então. O mundo ia mudar, só que agora o mundo já mudou e nós vamos ter que correr atrás dessa mudança. Certo? Nos desprezar realmente não tem sentido. Né? É um discurso que eu faço muito no consultório, é só para fazer uma reflexão. Por que você precisa trocar de todo ano? Porque o farol é maior? Porque o motor é melhor? Não tem sentido. O carro é igual uma geladeira. Se ela gela bem, ela dura 20 anos. Se o seu carro lhe leva e traz com segurança, você não precisa ficar trocando de carro. Não precisa ficar correndo atrás dessas bobagens. Né? O meu tem 10 anos, mas eu já tive um de 15 anos. Uau! Mas cedo a gente estava falando sobre celular, né? Que se eu tinha um celular que não sabia mexer, já uso mesmo há muito tempo, é antigo, não precisa ficar trocando, né? Se funciona, se cumpre com a função, é o importante. Exatamente. Esse meu celular também deve ter uns 10 anos, sei lá. Eu sou analógico ainda. Estou tentando entrar no digital, mas a nossa mente ela fica muito reticente. Já demos o primeiro passo, doutor. Já demos, com certeza. Deixa eu interagir com algumas pessoas. Morgana Gouveia diz que ela é fã de todo o corpo dessa clínica, que ela é paciente há 14 anos. Legal, Morgana, pelo seu depoimento. Muito obrigada por acompanhar aqui. Leila Chamusca diz que está gostando muito dessa excelente aula. Tá vendo, doutor? Não sou só eu que acho que é uma aula. Dona Tereza mandou um abraço dela e de doutor Elcimar para o senhor. Charlotte também comentou aqui, disse que te adora. Charlotte. Tem alguns outros comentários aqui. Vera fez uma pergunta aqui relacionada a um implante de testosterona para mulheres na menopausa. O senhor quer responder ou quer deixar para algum dos ginecologistas? Olha, essa pergunta é melhor que seja respondida pelo ginecologista, porque nós temos ginecologistas realmente muito sabidos. Muito bons, né? Então, eu prefiro me abster. O que eu posso dizer é o seguinte, testosterona na mulher é importante. Lembra daquele cálculo? Você precisa saber quanto é a testosterona do seu marido. Se é 200, a sua precisa ser 20, porque senão você vai mandar nele. E não é bom. Né? É bom um entrosamento. Certo? Se ele tem 600, 700, 800, você precisa alcançá-lo, porque senão você vai ficar no cantinho. Então, esse diálogo testosterônico entre homem e mulher é muito importante. Mas isso aí, eu trabalho com mais de 50 ginecologistas interagindo com pacientes. E nós fazemos isso fica muito legal mesmo. Eu sugiro, Vera, que você assista a nossa live no próximo dia 18, que vai ser com o Dr. Jorge Valente. Ele vai falar sobre os pilares da saúde e da imunidade. E aí eu já vou colocar a sua pergunta no topo para a gente não deixar de perguntar a ele. Doutor Jorge Valente é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Não perca. As lives dele são sempre um sucesso. A segunda pergunta é a seguinte. Vamos tentar ser rápido nas respostas para responder mais gente, tá? Tá certo. Quais são os níveis ideais de testosterona que eu devo ter, mesmo tendo passado dos 50 anos? Existe esse nível ideal? O nível ideal nós vamos ter que descobrir. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo prático porque isso fica mais fácil de entender. O paciente chega para mim com menos de 300 de testosterona, em torno de 200. Os laboratórios podem dar até 100, 195 de taxa mínima, mas isso é estratificado por idade e depende do tipo de atividade que o indivíduo vai ter. Aí eu preciso falar da minha vivência. Eu tenho
38 anos de formado, já atendi mais de 60 mil pessoas pela minha conta. Então, eu tenho essa vivência. Eu digo assim, eu preciso conhecer você como um homem. Para isso, você precisa me trazer uma testosterona em torno de 600, porque ela estará plena. Se você já está muito agressivo, muito brigão, muito hipersexual, e isso não é uma coisa boa, porque isso causa constrangimentos, você começa a dar em cima de outras pessoas, porque você está com muita testosterona, nós vamos ter que abaixar isso um pouquinho. Né? Mas se ainda cabe, se ainda tem gás, nós podemos ir. Eu tenho pacientes com mais de 4 mil de testosterona. Tudo bem, são atletas, são enormes, 150 quilos de músculo. Mas isso, preste atenção, pessoal, é testosterona feita pelo testículo. Testosterona endógena. Não é testosterona injetável, exógena, outras. Porque a nossa testosterona, a testosterona do implante, é uma testosterona isomolecular. Deixa eu lançar essa palavra aqui para não falar bioidêntico. Bioidêntico é uma palavra de marketing. E a TATAI é proibida pelo Conselho de Medicina. Mas a isomolecular, iso é um prefixo grego, significa igual, o mesmo. É a mesma molécula produzida pela célula de Leydig, que é a célula da fábrica de testosterona. É a mesma molécula, não é um isômero, nem está grudado a outros ésteres, cipionato, um decilato, e nem é uma molécula modificada, como o nandrolona, oxandrolona, ou outras moléculas que fazem mais mal do que bem. Então, vamos descobrir qual é o nível, né? Fazendo com que essa testosterona vá aumentando aos poucos. Ela não pode aumentar rapidamente. A testosterona que aumenta rapidamente estimula negativamente a próstata. A testosterona ela pode ser metabolizada por aromatase e virar estradiol, hormônio feminino. Ou pode ser metabolizada pela 5-alfa-redutase e virar DHT, dihidrotestosterona. Essa testosterona é importante no desenvolvimento, mas ela é ruim na idade adulta, porque ela pode exacerbar oncogenes prostáticos, dihidrotestosterona. Então é preciso estar atento a isso. E o estradiol não é de todo ruim. O homem também precisa de hormônio feminino. O estradiol é o hormônio fundamental para a fixação do cálcio dos ossos, mas ele deve estar em torno de 30. Porque se aumentar mais de 80, aí vai feminilizar. Perde a barba, fica redondinho, cresce as mamas e pode olhar os homens com outros olhos. Isso pode não ser bom. Né? Tem um outro comentário que chegou aqui em tempo real, de uma seguidora. Ela pergunta quais que são as causas da disfunção erétil em homens que têm a testosterona normal. Bom, existem 5 causas básicas para a disfunção erétil. A mais importante é a psicogênica, é a cabeça quente. Tá? Só que os homens não aceitam isso. Tá? E se você manda para um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai resistir. Mas a mais importante é a psicogênica. A endócrina, não testosterônica. Se a prolactina está muito elevada, se os hormônios estão alterados, também. A vascular, cada vez mais importante. Arteriosclerose e aterosclerose, doenças do endotélio vascular, estão chegando, quer dizer, já estão aí há muito tempo, e estão aumentando muito, por causa da dieta ruim e da inatividade física. Então, outras causas precisam ser esclarecidas para se definir qual é o tratamento de disfunção erétil. A testosterona é muito importante, mas eu tenho um outro caso para contar. Rapidinho, eu gosto de ilustrar com casos, porque são verdades que ficam. Um paciente que eu retirei os testículos, porque ele tinha um câncer de próstata, há muitos anos atrás. Retirei as 2 fábricas. Tá? Ele ficou com as suprarrenais, mas ele tinha uma testosterona abaixo de 50. Ele estava em BAT, bloqueio androgênico total. Mas foi uma cirurgia de resgate, ele estava na UTI, urinando sangue, um câncer de próstata já disseminado. Era para resgatar, para ele melhorar um pouquinho e depois falecer, porque o câncer termina voltando. Ele é andrógeno dependente. Mas 1 ano e pouco depois, esse senhor aparece no meu consultório sem os testículos, com a esposa. Uma moça que cuidava dele, que cuidava da casa dele e resolveu casar com ela. Essa moça me pede um remédio para ele. Para quê, minha filha? Um remédio para aquietar o facho. Porque ele queria ter quase todos os dias. Eu nunca entendi bem como isso aconteceu, mas aconteceu, com menos de 50 nanogramas de testosterona no sangue. Ou seja, não é só o hormônio,
é todo o ambiente. É, inclusive, o próprio professor Alcimar diz, o hormônio dela. Vocês precisam estar produzindo estrógenos para que nós estejamos compelidos a conquistá-las. E se vocês usam anticoncepcional, a produção de estrógeno vai embora. Fica mais difícil atrair. Mas isso é assunto para o professor. Vamos lá? Deixa eu te falar, doutor Ata, tem tanta gente comentando aqui, parabenizando o conteúdo da sua live, parabenizando a sua aula, dizendo que o senhor é um Google de informações. Olha que referência, gente. Muito legal. Muito bom, live maravilhosa. Que show de esclarecimento, te parabenizando. Temos agora o doutor Luiz Carlos Calmon, que entrou na live também, comentou que o seu conteúdo está perfeito. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Grande amigo. Mais cedo, Cláudia Hermes comentou também, eu acabei esquecendo de falar na hora, mas ela também comentou, estava assistindo. E chegou uma outra pergunta aqui em tempo real. Foi Cláudia Hermes. Ah, Claudinha. Isso. Nossa parceira, grande parceira. Isso. Tem uma outra pergunta que chegou aqui em tempo real. Boa tarde a todos, parabéns ao grande Ata. E ela diz, tem uma pergunta. Ele diz, tem uma pergunta. Até que ponto a obesidade causa infertilidade masculina? E uma segunda pergunta. Qual a relação de testosterona e obesidade nas mulheres? Pois é, obesidade é o... Não, eu teria. Obesidade é o nosso flagelo. Né? Porque o obeso, principalmente o obeso mórbido e o obeso sedentário, porque a obesidade em si é um grande problema. Mas o sedentarismo é um problema maior ainda. Porque quando você tem tecido gorduroso, ele pode produzir hormônios ruins, pode produzir adipocinas, que terminam inflamando mais o organismo. Mas se você tem músculos e os músculos trabalham, os músculos produzem miocinas, que neutralizam em parte. Então, se você é gordinho, não seja sedentário. Mas se você é magro e é sedentário, isso também é perigoso. Também é um problema. Exatamente. Porque a obesidade, ela pode estar ligada a uma situação hormonal, a obesidade é um mundo de situações, pode estar ligada a uma questão genética, mas na maioria das vezes está ligada à comida porcaria. E ao fato de você não ter controle do que você come e nem saber o que você come direito. E também porque com a testosterona baixa, você gasta menos energia e com isso acumula. Porque se você ingere açúcar ou ingere gordura, fique certo, seu organismo não vai jogar fora. Ou ele vai queimar, ou ele vai guardar. Não vai jogar fora. O organismo não joga gordura fora, não joga açúcar fora. O açúcar ele transforma em gordura. Né? E a gordura é muito importante, porque se eu queimo 100 gramas de açúcar, eu produzo 2 ATPs. Mas se eu queimo 100 gramas de gordura, o mesmo peso, eu produzo 32 ATPs. E o ATP é a energia. Então, ter um pouquinho de gordurinha é importante. Aí vale a pena fazer uma bioimpedância para saber o que é que você tem, como é que estão seus ossos, como é que estão seus músculos, onde está sua água, sua gordura é visceral ou subcutânea, e que tipo de gordura é? É marrom, é bege ou é branca? Eu vou parar por aqui para não... Agora tem uma segunda parte da pergunta. Qual é a segunda parte? Foi uma pergunta voltada para as mulheres. Eu posso guardar ela para a nossa próxima live com o Dr. Jorge, mas ela está perguntando qual a relação da testosterona e obesidade nas mulheres. Olha, as mulheres são um mistério. Não é à toa que o Criador, depois que fez vocês, o que foi que ele fez? Descansou. Porque a mulher, na verdade, são 3 entidades em uma só, pelo menos 3. Quando a mulher está menstruada, ela é uma coisa. Ela está produzindo determinados genes. Quando ela está ovulando, ela é uma coisa completamente diferente de quando está menstruada. E quando ela não está nem ovulando, nem menstruando, ela é uma terceira entidade. Então, o nosso destino como homens é decifrar essa medusa. Então, é muito difícil julgar essa questão da obesidade, porque muitas vezes a obesidade tem uma ligação com a situação hormonal feminina, com a situação psicogênica feminina
Eu diria, embora não seja, que é mais difícil ser mulher do que ser homem. Porque nós somos liga-desliga. Né? Se você tem uma testosterona boa, você liga e vai para frente. Se você não tem, se desliga, fica lá quieto no sofá, só criando sua pança. A mulher não. A mulher é um mistério. Por isso que eu desisti de ser ginecologista, porque eu adoro obstetrícia, eu adoro ginecologia. Ginecologia nem tanto, mas obstetrícia eu sou apaixonado. Eu faço reprodução humana para ficar perto. Mas é muito mistério ainda para nós estudarmos e saber como isso funciona. Então, passo a bola para os universitários. Pode deixar que eu vou guardar essa pergunta aqui. Um outro questionamento. É verdade que em épocas de crises financeiras os homens tendem a ter menos desejo sexual? Olha, isso é muito importante. Existe um estudo do professor Hertog, que é o maior endocrinologista do mundo, na minha opinião. Ele é belga, e nós tivemos vários cursos com eles, inclusive com o Dr. Jorge Valente. Aliás, eu sou eternamente grato ao Dr. Jorge Valente, porque foi ele que me iniciou nessa história, entendendo? Fizemos uma pós-graduação juntos e isso abriu um enorme horizonte para mim, e eu só fiz a pós-graduação porque ele me convidou insistentemente. Meu querido irmão de paixão tricolor, muito obrigado pelo que você fez por mim. Pois bem, doutor Hertog, eu até me perdi onde estava. Falando do... A pergunta era se em épocas de crises financeiras os homens tendem a ter menos desejo sexual. Sim, pois bem. Então, o doutor Hertog fez um estudo, ou mostrou um estudo seguinte. Pegou uma série de homens, aleatoriamente, e deu para eles uma chave para eles dirigirem um sedã. Antes de dirigir, tirou o sangue e mediu a testosterona. Quando eles voltaram, mediu a testosterona de novo. A testosterona baixou. O sedã é um carro de família, uma wagon, station wagon. Né? Uhum. Ou seja, a testosterona baixou. Depois ele pegou esses mesmos homens e deu uma chave de uma Ferrari. Uau. Tirou a testosterona e depois, quando eles voltaram de dirigir a Ferrari, ele tirou de novo. A testosterona aumentou 1/3. 1/3. Né? Ou seja, se ela era 300, foi para 400. Aumentou 100. Só porque o indivíduo dirigiu uma Ferrari. Ou seja, também há muitos mistérios nisso aí. Tá? Se é um ciclo vicioso. Se você tem baixa testosterona, você perde a garra. Se você perde a garra, sua testosterona é baixa. E aí vai. Tá? Os desafios se tornam impossíveis. E se do outro lado você tem uma companheira que não produz estradiol, que poderia lhe despertar, pronto, nós temos um casal aí que vai ficar devagar, bem devagar. Uau, gente. Ficou mais fácil de entender agora, né? Pelo menos ficou claro que não é só a mulher que tem seus mistérios. Os homens também têm os Pois seus. é. Eu recomendaria, inclusive, um livro muito interessante, chama-se O Mito da Monogamia. É um livretinho de 200 e tantas páginas, dá para ler em uma semana. Vocês vão entender o que é um homem, vocês mulheres, e nós homens também, entendeu? Porque o mito da monogamia, ele mostra esse comportamento do macho, do guerreiro, do desbravador, e isso é devido à testosterona. Não somos nós. Então eu estou aqui com a minha esposa, com a minha namoradinha, e passeando alegremente, trocando amores e juras, de repente, não sei se eu posso falar isso ao vivo, eu vou falar, senão depois vocês me censuram. Passa um bumbum ambulante. E o homem direciona a vista para aquela visão. De quem é a culpa? Porque a parceira do lado vai ficar muito zangada. Você estava olhando. Eu digo, mas não fui eu. Quer dizer, foi um reflexo condicionado pela testosterona, pelo macho. Né? Para aquele, mais se ela estiver ovulando, porque isso chama através do feromônios. Esse é um assunto muito complicado e discutível, mas nós exalamos substâncias que sinalizam para os outros. E se nós usamos desodorante, essas substâncias saem principalmente pelo sovaco, pelo suor. Se nós usamos desodorante, neutralizamos um pouco essa ação de feromônios do suor. Vou fazer outra live para poder explicar isso. Eu estou me divertindo aqui com os comentários das pessoas, adorando seus exemplos, que tornam tudo muito mais didático, né? Mais fácil de entender.
A gente está chegando nos 15 minutos finais da live. Quem tiver suas dúvidas para mandar aqui em tempo real, fica à vontade, o momento é esse. E aí eu vou continuar por aqui, tá, doutor Ata? A próxima pergunta é a seguinte. Antidepressivos fazem diminuir a testosterona do homem? Olha, infelizmente, sim. O antidepressivo é um mal necessário. Porque a colocação aí do tratamento... Primeiro, o diagnóstico de depressão. O diagnóstico de depressão não é tão simples, não é tão fácil. Na minha vivência, eu acho que o único médico capacitado para fazer um diagnóstico de depressão é o psiquiatra, associado ao psicólogo. Os médicos clínicos, os médicos de outras especialidades podem ter indícios de que a coisa não está indo bem e que a depressão está se instalando. E, a partir daí, prescrever antidepressivos. Olha, isso é uma questão muito pessoal minha. Eu não prescrevo nenhum remédio tarja preta. Não prescrevo. Tá? Se você pegar a bula e ler a bula atentamente, você vai perguntar, como é que o doutor Ata me passou esse remédio? Porque o que tem de efeitos colaterais é muito sério. É preciso ter uma atenção muito específica. Primeiro, o diagnóstico. Porque depressão não é tristeza profunda. Depressão não é frustração. Né? Você quer ficar livre da depressão? Não veja o noticiário. O que as notícias têm a ver com você? Se a notícia for muito ruim, ela vai atingir você. Não tem problema. Né? Vá ver comédias. Vá ver pessoas interessantes. Pessoas que conversam com você. Agora, o indivíduo que tem depressão, esse indivíduo precisa de muita atenção e precisa de uma equipe multidisciplinar. O psiquiatra é a pessoa mais importante nisso. Um bom psiquiatra que conheça medicina funcional. E eles têm que estar associados a um psicólogo. Eu tenho esse pessoal no meu grupo, eu encaminho para eles, e é impressionante a melhora. Enquanto isso, eu interpreto o antidepressivo como uma medicação de resgate, porque ela vai diminuir tudo. Não só a testosterona. É? O antidepressivo tem talvez uma única vantagem, no caso urológico, que é ele diminui, como ele diminui tudo, ele também diminui o reflexo de ejaculação. Então, se ele for usado em subdose, essa diminuição do reflexo de ejaculação vai fazer a relação sexual durar mais tempo. E o indivíduo que tem ejaculação precoce vai se beneficiar disso, por um período. Porque o tratamento de ejaculação precoce psicogênica é psicológico, é terapêutico, é terapia. Nós temos que passar essa bola. Nada contra os antidepressivos, mas eu acho que para prescrever precisa ter muito cuidado, muita sapiência e o diagnóstico de depressão. Não é um antidepressivo, o indivíduo tem que ter depressão. Se ele tem tristeza profunda, se ele tem falta de alegria, falta de dinheiro, para que coisa pior do que falta de dinheiro? Faça isso, saia sem dinheiro, saia sem cartão, só com o dinheiro do ônibus ou o dinheiro do Uber, e vá ver coisas de graça, porque tem muita coisa de graça interessante. Isso é uma maneira de você entender que o dinheiro não é assim tão importante. Mas aí é terapia. Passo a bola. Teve um comentário aqui de Lívia Mendes que me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com o senhor, que ela observou que acha incrível como o senhor valoriza as outras profissões, cada um no seu quadrado. Mais cedo o senhor falou dos ginecologistas, agora falou dos psiquiatras, dos psicólogos. É realmente uma rede, né? Posso falar os 8? Primeiro é o cardiologista. A gente só tem até 18. Cardiologista é o médico mais importante da sua vida. Cardiologista. O que você vai fazer no cardiologista? Cardiologista. Vai perguntar para ele, qual é a minha chance de morte súbita? Que pergunta é essa? Eles se assustam. Mas eles têm a capacidade de estudar você e dizer qual é a sua chance de morte súbita. Você consegue perceber algo mais importante do que isso? Você saber que pode morrer subitamente, porque tem essa chance? Amanhã, 250 mil pessoas não vão acordar no mundo inteiro. Vão morrer dormindo. Metade delas, cerca de 125 mil, poderiam ter evitado isso. Vão morrer dormindo, de recém-nascidos a centenários. O segundo, se você é médico, é o ginecologista. Se você é homem, é o urologista.
O urologista deve lhe ver desde os 10 anos de idade, para cuidar das duas fabriquinhas de testosterona, para elas desenvolverem adequadamente. O terceiro é o oftalmologista. 90% da informação que nós recebemos no mundo vem da visão. E agora nós temos tela, certo? Televisão, computador, iPad, iPhone, sei lá o quê. E precisamos bloquear essa luz azul. Essa luz azul faz mal à glândula pineal. E o oftalmologista pode lhe prescrever um óculos de bloqueio de luz azul, dentre outras coisas. Medir a pressão intraocular, ver a degeneração macular se já existe, produzir as refrações. É um médico importantíssimo. O quarto não é médico, mas é quase isso. É o médico da boca, é o odontologista, é o dentista. O que é que você vai fazer lá? Pergunta para ele se você tem mau hálito. Se você tem mau hálito, você não está digerindo bem as proteínas que deveriam se transformar em aminoácidos. Olhar os dentes, para não virar edêntulo. O que é um edêntulo? É um indivíduo que não tem dentes. Né? E vai precisar usar prótese, mas a prótese machuca a gengiva. As gengivas têm que ser vistas. Existem bactérias na gengiva que podem atacar as válvulas cardíacas. O quinto é nutricionista. No futuro, vocês vão para o nutricionista, não vão para os médicos, certo? Aprender a comer, aprender a mastigar. Mastiga quantas vezes, doutor? Mastiga até virar papa. Engula a papa. O estômago diz, oh, que beleza, obrigado. E aí ele vai passar adiante. O sexto é o personal trainer. Mas não é só um personal. Ele tem que ser um professor de educação física e um fisioterapeuta. Esse indivíduo é raríssimo, mas ele é preciosíssimo. Atenção, professores de educação e fisioterapeutas, façam os outros cursos. Vocês vão ser muito importantes para alongar, para fazer a musculação, para cuidar do aeróbico. O sétimo é o psicólogo. O que é que você vai fazer no psicólogo? O mergulho interior. Olha que palavra poderosa. Mergulhar dentro de você mesmo. Certo? Aprender a meditar. Fazer a DR, discussão de relação. As mulheres adoram isso. Sim. Uma tacinha de vinho, 2 papéis, 2 canetas. Depois da tacinha de vinho, você escreve 5 coisas que você gosta nele. Ele escreve 5 coisas que você gosta em você. Toma outra taça de vinho, vira, e você escreve 5 coisas que você não gosta nele. Ele escreve 5 coisas que você não gosta em você. São 20 temas para DR. 10. Trocam-se os papéis e à noite é uma criança. Isso vai ser muito importante. E o oitavo? O oitavo é o dermatologista. Por quê? Porque nós precisamos cuidar do órgão que mais tem câncer, que é a pele. A pele, o câncer de pele é disparado o maior câncer do mundo. E precisamos aprender a tomar sol. Nós somos indivíduos dependentes da luz do sol. Não pode ser proibida essa luz do sol. Usar os protetores, os cremezinhos, as massagens. O dermatologista é um indivíduo importantíssimo. Mas atenção, ele tem que lhe examinar completamente nu. Do fio de cabelo à unha do dedão do pé. Esse é o verdadeiro dermatologista. E eu não falei de doença nenhuma. Se você tem uma doença na tireoide, vamos precisar de um endócrino. Se você tem um problema sério na coluna, vamos precisar de um ortopedista especializado em coluna. E por aí vai. Por aí vai. Olha, doutor Atos, estamos nos 5 minutos finais. É uma pena. Esse bate-papo está muito gostoso. Hoje eu nem tive como dar conta de tantos comentários legais que chegaram aqui. É pena que o senhor é tão resistente à tecnologia que a gente não conseguiu fazer isso antes. Mas eu tenho certeza que vamos fazer mais vezes. Inclusive, já tem pedidos aqui para outra live. Né? Teve uma seguidora que disse que já pode agendar a próxima, que ela está com presença confirmada. E eu tenho certeza que vai ser assim com vários outros que entraram aqui, que interagiram com a gente. Tem muita gente te parabenizando. Patrícia Rude te parabenizando. Doutor Luiz Carlos Calmon também. Cristina, que é nossa seguidora assídua aqui, também enviou a mensagem. Tem muita gente te parabenizando pelo conteúdo que o senhor compartilhou conosco aqui. Sempre trazendo com sua leveza, com seu humor, que é muito legal da gente acompanhar. Ó, o Paty respondeu, com certeza, temos que fazer outra. E vamos sim, vamos fazer outra, porque sobraram várias perguntas, mas em contrapartida, muitas outras também foram respondidas. E foi muito gostoso esse bate-papo aqui. O senhor tem 3 minutos para se despedir antes de sumir aqui a gente do vídeo. Pronto. Bom, eu queria só dar uma dica da meditação. Lembra o que eu falei? Sim. Pois bem, você vai contando aí o cronômetro. O que é que nós vamos fazer? Falta 10 segundos. Olha, montar 2 imagens mentais. 2 imagens mentais. Você tem que estar num lugar confortável,
relaxado, com a temperatura adequada, sem barulhos, sem interrupção. A primeira imagem é uma flor, mas não é uma flor qualquer. Ela tem que ser colorida, ela tem que ser androceu, gineceu, lembra disso? Daquelas hastezinhas, o cálice. Essa flor você vai cheirar profundamente. Até doer lá dentro. Quantas vezes você faz isso por dia? Nenhuma. E você precisa fazer para não ter atelectasia, para remover o muco que está no seu pulmão. E a outra imagem, porque o tempo urge, é uma vela. Mas não é uma vela qualquer. É uma vela enorme, com uma chama linda. Num ambiente que não tem vento, essa chama ela está incólume, ela não balança. E você vai soprar para poder balançar essa chama sem apagar. Pronto. Vamos começar? Cheirando a vela. Eu vou fazer junto. Ou melhor, cheirando a flor, perdão. Soprando a vela. Cheirando a flor. Soprando a vela. Vocês vão fazer isso por 1 minuto. E depois vocês me contam como foi que vocês voltaram. Porque neste movimento, começamos a produzir ocitocina, dopamina, serotonina. O cérebro entra em ritmo alfa. Isso é documentado, pessoal. Isso são estudos científicos. Não é à toa que a meditação está por aí, só que ela é oriental. E, infelizmente, a nossa cultura ocidental despreza muito isso. Né? Talvez por causa da China, o demônio vermelho, porque está muito ligado a isso. Mas olha bem, tem muita coisa boa dessa turma de olhinhos puxados que nós precisamos aproveitar. Um beijo no coração de vocês e meditem. Meditar. Né? A dica final é meditem. Isso é 1 minuto. A meditação mesmo dura 1 hora. Uau. Né? E você não pode fazer deitado, porque se você fizer deitado, você dorme e não acorda. Fica lá. Seu cérebro curtindo o ritmo alfa. Tem que ser em pé, porque se você dormir, bambeia e cai. Né? Tem que ser em pé. E tem que ter um seguidor. Aqui daqui a pouco. Tá acabando mesmo. Oh, que pena. Que pena. Adorei falar. Eu nem pude fazer o exercício para ficar de olho aqui, mas eu vou fazer depois. Mas você vai fazer depois, é uma promessa. E vai mandar esse retorno. Aproveitar todas as suas dicas. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com É um prazer estar com todos vocês. Obrigada pelos comentários que chegaram. Foi muito enriquecedor. Ele aí com a canequinha dele do Bahia. Pelo visto, nos comentários, quem ganhou foi a Bahia mesmo. Até o próximo encontro, gente. Dia 18 tem o doutor Jorge Valente falando sobre os pilares da saúde e imunidade. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo encontro. Tchau, doutor Adam. Foi um prazer. Tchau, minha querida. Beijo no coração. Beijo.